que em algum momento você já escutou alguém dizendo: fulano é assim por causa da genética. Ou ainda, mas é claro, tem genética para isso. Ouvindo assim, até parece que a genética é culpada de tudo e que ela é uma espécie de destino fixo e bem traçado. Na verdade, a expressão dos nossos genes é um fenômeno muito mais complexo, que não depende apenas da sequência de bases nitrogenadas, ou seja, do próprio gene, mas também da interação desse gene com fatores externos e ambientais. E a relação entre a expressão dos genes e o ambiente é o campo de estudo da epigenética. O termo epigenética foi cunhado em 1942 pelo embriologista Conrad Warrington e significa aquilo que está acima da genética. Warrington já tinha uma ideia que alguma coisa acontecia além da genética para o controle da expressão dos nossos genes. Ele ficava super intrigado com o fato de todas as células do nosso corpo terem o mesmo DNA, mas serem completamente diferentes. É só você pensar nas diferenças notáveis que existem entre as células do seu corpo. Isso acontece porque, embora o genoma das células seja o mesmo, o perfil de expressão dos genes é diferente, o que a gente chama de epigenoma. As células apresentam epigenomas distintos. Essa diferença no perfil de ativação dos genes é controlada por mecanismos epigenéticos, que são uma série de reações que facilitam ou dificultam o acesso dos genes pelos fatores de transcrição por alterarem a compactação da cromatina. Regiões de cromatina densamente compactadas, a chamada heterocromatina, correspondem a regiões de baixa expressão gênica, diferente da região de cromatina frouxa, a eucromatina, que corresponde a áreas de intensa transcrição, isso é, intensa atividade gênica. Um dos mecanismos epigenéticos mais bem estudados é a metilação do DNA, que consiste na adição de um radical metil no carbono 5 de uma base citosina seguida de uma guanina, o que a gente chama de dinucleotídeo CG. A adição desse radical cria a base 5-metilcitosina. Em mamíferos, os dinucleotídeos CG estão espalhados por todo o genoma, mas existem regiões que são enriquecidas por eles, o que a gente chama de ilhas CG, que podem ser encontradas nos sítios promotores dos genes. A hipermetilação das regiões CG nos sítios promotores levam ao silenciamento gênico, logo a um estado de heterocromatina, diferente do que acontece nas regiões hipometiladas, que levam à atividade transcricional, logo a um estado de eucromatina. Um outro mecanismo epigenético que também chama a atenção são as modificações bioquímicas nas caudas N-terminais das histonas que formam o octâmero dos nucleossomos. Essas modificações bioquímicas podem ser metilação, acetilação, fosforilação, em aminoácidos específicos da sequência que formam as proteínas histonas. E cada uma dessas modificações criam marcas específicas nas histonas, um verdadeiro código que é lido e interpretado por proteínas remodeladoras de cromatina. Por exemplo, a trimetilação do aminoácido lisina 27 da sequência da histona H3, a marca H3K27, é encontrada em zonas de heterocromatina, ao passo que a trimetilação da lisina 36, também em uma histona H3, é encontrada em regiões de cromatina frouxa, de eucromatina. A epigenética desempenha um papel relevante em uma série de doenças humanas, como o câncer, aonde a perda das marcas epigenéticas normais leva à instabilidade genômica. Nas neoplasias malignas, os genes supressores de tumor podem estar silenciados por mecanismos epigenéticos, o que leva à progressão e proliferação das células tumorais. Mas o que eu ainda não te contei sobre as marcas epigenéticas é que elas são reversíveis, diferente das mutações gênicas, que são fixas. Essa reversibilidade das marcas epigenéticas faz com que elas sejam importantes e promissores alvos terapêuticos para o tratamento das doenças humanas. E agora que a gente chegou no final desse vídeo, eu acho que você pode me responder. Afinal, somos nossos genes?